Orion Day. Eu me chamo Fabrícia Borba, eu sou moderadora hoje aqui acompanhando a Talker Maria. E antes de iniciar, a gente quer agradecer à Prefeitura de Lages, a Turma da Árvore, a T Plus Telecom, e reforçar também que somos um polo da CAT, e é uma satisfação nossa estar realizando o Orion Day hoje, sabendo que, né, dentro disso a gente tem como suporte a CAT aqui também. Para você que está acompanhando e printar nossa transmissão e marcar a gente nas redes sociais através do @OrionPark e utilizando a hashtag Eu Sou Orion para estar divulgando e também compartilhando para as pessoas o evento que está acontecendo hoje. Né, o horário das 11 é com a Maria Talker, cientista pesquisadora, CEO da Cienco, e eu vou deixar esse espaço, claro, para ela se apresentar e saudar todo mundo que está participando com a gente. Bom dia, Fabrícia. Eu quero agradecer pelo convite. Gostaria de dar um bom dia a todos os participantes. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, podendo dividir um pouquinho do que eu vivi na área de biotecnologia, as minhas experiências, o que eu posso contribuir para o ecossistema, para cada um de vocês que está me assistindo, contar um pouquinho da minha história e se isso puder impactar de alguma maneira na tomada de decisões de maneira positiva para cada um de vocês, eu fico muito feliz de poder estar dando essa contribuição. Então, eu quero agradecer a toda a equipe do Orion, toda a equipe que está organizando o Orion Day, em especial a Fabrícia, que a gente tem uma conexão, assim, muito forte. A gente, desde a primeira vez que a gente se conheceu, a gente tem uma empatia e uma conexão de pensamentos muito legal, e a gente achou que a moderação pela Fabrícia ia ser muito positiva, assim, porque a gente as nossas conversas e os nossos brainstorming sempre acabam evoluindo e dando bons insights, assim, então acho que vai ser bem legal. E eu queria comentar com vocês que vai ser um bate-papo, mais para trocar experiência mesmo, e que eu já tinha conversado anteriormente com a Fabrícia para a gente tornar as perguntas em tempo real, né, para a gente não esperar terminar, para as perguntas virem de maneira bem me faltou a palavra, mas... Tornar interativo, né, Maria? A gente quer isso, que tornar realmente interativo, seja bem exato. interativo. Uhum. A ideia, pessoal, até que vocês compartilhem com a gente as ideias, as perguntas, as dúvidas, né? Vão colocando nos comentários, porque ao decorrer do nosso bate-papo, a gente já vai trazendo para a Maria estar respondendo, estar contribuindo também. Bom, eu que agradeço, né, Maria? Essa conexão nossa é muito bacana. Eu fico muito feliz de ser a moderadora, né, nesse projeto do Orion Day contigo. E eu queria começar, né? A minha pergunta, claro, foi a minha pergunta que eu fiz para Maria logo que eu conheci ela, para você compartilhar um pouquinho com o pessoal como é que é a tua relação hoje, Maria, com a biotecnologia. Falando um pouquinho até da tua experiência profissional, como é que é a relação hoje? Certo, então acho que eu vou começar contando desde a minha infância, da escolha profissional, assim, bem rapidamente, não vou me estender demais. Eu sempre tive uma conexão boa com a parte com as áreas biológicas e com a área química. E por, na época de adolescência, gostar bastante de cosméticos e, enfim, nessa parte de cremes e perfumes, etc., eu tinha um sonho de estudar cosmetologia, estudar farmácia e ir para a área da cosmetologia. E com isso eu acabei entrando na faculdade de farmácia, achando que eu ia realmente seguir a área da cosmetologia. Mas logo no início me surgiu a possibilidade de estagiar em um laboratório do Centro de Biotecnologia da URGS, onde eu fazia a minha graduação em farmácia. E nesse centro de biotecnologia, eu estagiei através da iniciação científica em um laboratório de produção de enzimas e comecei a perceber o impacto da biotecnologia e as potencialidades da biotecnologia, principalmente na área da saúde, que na época me impressionaram bastante. E eu acabei me envolvendo desde aquela época, desde o início da minha graduação, com a biotecnologia e não consegui me desvencilhar mais. Foi algo que me pegou, me tomou, e eu trilhei esse caminho e não consegui, escolher outra área que não a biotecnologia pela potencialidade, pela beleza que é trabalhar com a biotecnologia. Sempre fui muito apaixonada. Então, eu graduei na faculdade de farmácia e ingressei no mestrado no mesmo centro de biotecnologia da URGS, em que eu
graduei, né, o mestrado, terminei o mestrado no ano de 2003, e nesse mesmo ano eu havia submetido uma inscrição, enfim, tinha feito um processo seletivo para fazer meu estudo de doutorado, né, nos Estados Unidos, na Albert Einstein College of Medicine, nos Estados Unidos. Doutorado pleno. Então, em 2003, na verdade, foi uma experiência maravilhosa e enfim, que mudou a minha vida, né, a minha relação com a ciência, muito drasticamente. Foi essa minha experiência durante o meu doutorado. Então, em 2013, eu fui para os Estados Unidos fazer o doutorado, em que eu trabalhei na área de bioquímica, né? Terminei o meu doutorado em 2008 e iniciei um período de pós-doutorado na mesma universidade. Em 2008, então, de 2008 a 2011, eu realizei esse estágio pós-doutoral, que a gente chama, né, que é todo o estudo científico, né, voltado acadêmico. Após o término do doutorado, você classifica isso como estágio pós-doutoral, e esse estágio pós-doutoral ele pode durar quanto tempo você quiser. No meu caso, eu finalizei ele em 2011, porque eu tinha o objetivo de voltar para o Brasil, né? Eu tinha o objetivo de ficar perto da minha família, e isso sempre foi uma realidade para mim. E em 2011, início de 2011, eu voltei para o Brasil e voltei para Santa Catarina, porque era Santa Catarina que eu queria, o estado que eu escolhi para morar. Em 2012, eu ingressei na UDESC, aqui em Lages, né, e comecei, então, a minha carreira de docente, que me traz muita gratificação. Sou muito feliz em trabalhar na carreira de docente, trabalhar com os meus alunos na pesquisa, isso me traz muita satisfação. E lá pelo ano de 2013, 2014, eu comecei a me envolver mais com a parte de inovação, até por entender que, na verdade, depois que eu voltei para o Brasil, o que aconteceu foi que eu observei a quantidade de qualificação técnica na parte de biotecnologia, porque era a minha área, a quantidade de qualificação técnica que existia no país, e a continuidade da nossa dependência total de tecnologia vinda de fora. E isso realmente me deu uma inquietude que não conseguiu me segurar. Assim, eu percebi que a gente tinha uma qualificação técnica, a gente formava profissionais qualificados, mas na hora de executar as atividades acadêmicas, por exemplo, a gente dependia exclusivamente de matéria-prima e tecnologia importada, né? E isso realmente me deu uma inquietude muito grande de pensar por que nós não fazemos isso aqui. E se a gente faz isso, e para fazer isso aqui, a gente precisa fazer com que os nossos profissionais migrem um pouco, né, foquem também, além da pesquisa acadêmica, na pesquisa aplicada, na inovação voltada ao desenvolvimento tecnológico, que é uma carência do país muito grande, porque não adianta a gente ter profissionais altamente qualificados na parte da ciência, se a gente não está construindo aqui desenvolvimento tecnológico local, porque isso nos tira agilidade, nos tira independência, que a gente está vendo tão claramente agora, nessas épocas de pandemia, essa necessidade e essa importância, entende, Fabrícia? Então, esse é um pouquinho do meu histórico, assim, né? Eu iniciei achando que eu ia ser farmacêutica e acabei, tanto que às vezes me perguntam perguntas de farmacêutico, eu enveredei muito cedo para a parte da biotecnologia desde o início, então hoje eu me sinto mais uma biotecnologista do que uma farmacêutica. E é até essa tua experiência, claro, a tua paixão pela biotecnologia, mas essa tua experiência e essa tua, né, até a tua inquietude de querer olhar para o nosso cenário, né, nacional e identificar, né, quantas oportunidades teriam, né, no mercado da biotecnologia, pensando basicamente só nisso que você trouxe, né, Maria, de enxergar o quanto a gente é dependente de questões externas, né, não olhar para nós e para as coisas que temos aqui. E como que você daí imaginou essa questão de
já que desde toda essa tua experiência, esse acompanhamento dessa velocidade que a biotecnologia está tendo no país, né, no desenvolvimento econômico do país e até, claro, no mundo, principalmente hoje, mas como que tu vem acompanhando essa velocidade, Maria? Olha, Fabrícia, na verdade, assim, quando eu ingressei na minha carreira, quando eu iniciei os meus estudos de biotecnologia lá no ano de 1997, 8, durante esse tempo, o estudo da biotecnologia, o que ele fornece, né? O que é a biotecnologia? É você utilizar ferramentas moleculares, biológicas, químicas, para poder gerar soluções, né? Soluções práticas, soluções na área da saúde, na área da agricultura, né? Então, durante todo o histórico da biotecnologia, como é que tudo isso funcionava? Claro que aqueles países que investiam em biotecnologia eram países que, por exemplo, tinham inovações na área tecnológica agrícola, por exemplo, né? Geração de insumos que aumentam a taxa de crescimento, utilização de solo, etc. Tudo isso são tecnologias biológicas que são criadas em um meio acadêmico e científico que é bem valorizado dentro do país, para fazer com que a minha produção agrícola seja recorde, seja sustentável, seja que tenha tenha um custo-benefício elevado, e isso faz com que o país, né, tenha um produto interno bruto maior, exporte mais, tenha, e se fortifique economicamente. Se a gente for pensar a biotecnologia na área da saúde, aqueles países que investiram na parte de biotecnologia da saúde, são países que detêm tecnologia farmacêutica, produção de medicamentos, produção de vacinas, produção de tecnologias de ponta que fornecem saúde para os indivíduos daquele país. Os outros países que não têm esse desenvolvimento vão ter que importar a um custo elevado e vão ter todas as consequências dessa balança comercial desfavorável. Então, ao longo dos anos, o investimento em biotecnologia e a importância da biotecnologia, ela veio nesse sentido, né, de fornecer vantagens para aqueles países que investiam, né, no desenvolvimento de inovações de ferramenta biotecnológica para que aquele país tivesse uma competitividade maior. Mas todos esses processos eram processos muito lentos, que acontecem, né, num passo, numa velocidade que a biotecnologia estava acostumada, né? Eu vou gerar uma soja né, que tem uma produção agrícola, e isso o tempo me permitia o desenvolvimento com uma velocidade usual das inovações tecnológicas. Acontece que no ano de 2019, final de 2019, a gente se deparou com uma outra realidade. A gente se deparou com uma pandemia, né, com um vírus que se transmite numa velocidade incrível, né, e que se espalhou no formato de uma pandemia mundial e não deu tempo para a biotecnologia esperar o seu curso natural de desenvolvimento tecnológico. Os avanços tiveram que toda a comunidade científica teve que focar numa doença só, no desenvolvimento de soluções para uma coisa só, todos tiveram que se unir para realmente gerar uma tecnologia rápida o suficiente que não tivesse consequências maiores ainda do que nós tivemos. Então, assim, eu acho que hoje a gente entra numa nova era da biotecnologia, né? Hoje, estudar e investir em biotecnologia não é simplesmente para você ter uma produção agrícola, agropecuária mais avançada que te dê uma competitividade comercial, ou que te dê vantagens de saúde pública que a gente pensava no nosso mundo pré-pandemia, né? Hoje, o investimento da biotecnologia é uma necessidade
se a gente imaginar que o mundo econômico parou totalmente por causa de um vírus, né? E que só a única coisa que vai solucionar isso é a biotecnologia, então a gente vê o tamanho da importância dessa área, porque o mundo parou, tudo depende, está todo mundo sentado esperando que soluções sejam geradas a partir de uma única área, biotecnologia, né? Porque se a solução não vier dali, nós não vamos ter solução. Então, é por isso que eu entendo que hoje a gente entrou a partir do final do ano passado, nós entramos numa outra era, né? A biotecnologia hoje, a importância da biotecnologia, os investimentos daqui para frente, o apoio, e tudo vai ter que ser pensado de maneira a potencializar cada vez mais os avanços tecnológicos nessa área, porque a gente percebeu pela primeira vez o quão vulnerável nós estamos, né? Porque nós estamos em contato com o primeiro vírus, né? A chance infelizmente, a chance de nós sermos acometidos por vários outros é muito grande, né? Então, tudo vai ter que ser repensado, né? Nós vamos ter que ter uma outra perspectiva a partir da tecnologia para nós termos mais velocidade. Acho que a gente está aprendendo bastante, mas realmente, hoje, a velocidade de desenvolvimento teve que se adequar e teve que se moldar completamente. Então, assim, daqui para frente, né? O que vai ser daqui para frente? Eu acho que o papel da biotecnologia vai ser repensado, vai ser rediscutido, vai ser colocado como uma das grandes prioridades, porque somos seres biológicos, vivemos em um ambiente, né, enfim, no planeta Terra, baseados em matéria biológica, e somos totalmente vulneráveis a qualquer ameaça biológica que chegar até nós. Então, a área da biotecnologia, claro, associada a outras áreas, né, com auxílio da TI, com auxílio de todas as outras áreas das engenharias, enfim, né, mas a biotecnologia como uma área central para a gente garantir a segurança, porque a gente já viu, já observou, já aprendemos com essa pandemia, que quem não tem uma infraestrutura não somente em termos de equipamentos ou de laboratórios, mas de mão de obra, de capacitação pessoal, porque isso não se gera da noite para o dia, né? Construir um prédio, a gente viu que a China ali construiu um prédio da noite para o dia, isso é possível, né, construir da noite para o dia, mas capacitação, qualificação técnica, produção de mentes pensantes, né, qualificação dos alunos, isso é uma prática que precisa de muito tempo para acontecer, não acontece da noite para o dia. Então, é por isso que tudo isso tem que ser muito repensado, para a gente conseguir se adequar à realidade e para que a gente consiga não simplesmente desenvolver biotecnologia para ter competitividade comercial ou ter um sistema de saúde mais adequado, mas realmente para se proteger de possíveis grandes pandemias que possam assolar ou outras situações assim que exijam uma velocidade de resposta muito elevada, como é que a gente viu esse ano. Seria mais ou menos isso. Eu acho que a tua câmera tá trancou. Um pouquinho de interferência. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, aham. Não sei se trancou a minha fala. Eu acho que a internet tá oscilando um pouquinho. Ela travou um pouquinho, ela oscilou um pouquinho, mas eu até compartilho um pouco do que você falou a respeito de que parece que hoje a gente consegue olhar com um novo olhar essa associação biologia e tecnologia, o quanto essa questão de acelerar, né, isso, o quanto a velocidade está pedindo por uma urgência por conta da pandemia, que é um exemplo claro que tu trouxe. E como tu falou, a biotecnologia não é de ontem, não é de 2019, ela vem crescendo cada vez mais, ela está no nosso dia a dia,
A gente não para pensar e talvez hoje a gente tenha um novo olhar pela nossa necessidade tão latente, né, advindo da pandemia. O Lucas até colocou aqui uma pergunta que está muito parecida com aquilo que também a gente imaginou te perguntar, né, que é a questão da tua relação com a docência e o empreendedorismo, né, como que você tem encarado isso? E a pergunta dele é qual é a profissão mais desafiadora, né, como pesquisadora ou como empreendedora? Porque, afinal de contas, hoje você está no Orondei aqui, não só porque tu é uma pesquisadora, mas porque você empreende também, né? Então, conta um pouquinho para nós desse desafio da relação docência e o empreendedorismo. Bem legal. Obrigada, Lucas, pela pergunta. É uma pergunta bem interessante, porque, na verdade, é um grande dilema, né? É um grande tabu essa relação. E é um tabu que precisa ser quebrado, né? Então, vamos ver por onde eu vou começar. No meu entendimento, nós precisamos trabalhar com políticas públicas e com... Na verdade, esse movimento já vem acontecendo, né? Quando eu contei para vocês que eu cheguei aqui no Brasil, vim para Santa Catarina e iniciei minha carreira de docente em 2011, 2012, e ao me deparar com a carreira de docente, eu me deparei iniciando meus projetos de pesquisa, iniciando, né, o meu grupo, buscando projetos de fomento para conseguir financiar as minhas pesquisas acadêmicas, e me deparei com a total dependência de tecnologia importada. E isso me colocou de mãos atadas. Então, por exemplo, tinham reagentes que eu esperei 4 meses para ter ele na minha mão. Paguei muito caro, esperei 4 meses. Então, assim, que competitividade eu vou ter, né, frente aos pesquisadores americanos, que muitas vezes se eles pedem determinado insumo, reagente, matéria-prima, até às 6 horas da tarde da terça-feira, na quarta-feira de manhã, ele já está com o material na mão. Né? Que competitividade eu vou ter em relação a isso? Então, por isso que me deu uma inquietude muito grande em trabalhar nesse movimento para que a gente conseguisse movimentar um pouco do conhecimento que estava na academia para também o desenvolvimento tecnológico local, para que a gente também desse suporte para o nosso, através desse desenvolvimento tecnológico local, que a gente desse suporte para a academia, né? Então, porque é algo que se complementa. Né? É só eu desenvolvendo tecnologicamente o país e produzindo tecnologia aqui nacionalmente, com logística facilitada, né? É que eu vou fomentar a minha própria pesquisa básica na academia. É com isso que eu vou também fomentar insumos de diagnóstico, né, insumos farmacêuticos, para que o país tenha uma capacidade produtiva, uma segurança própria, e não dependa exclusivamente de importação de insumos de diagnóstico, como, por exemplo, o que a gente está vendo agora. Né? Então, essa conversa entre a academia e o empreendedorismo, ela é muito necessária, ela é primordial por todos esses pontos que eu acabei de colocar para vocês. E essa conversa, ela só vai existir se muitos tabus forem quebrados ao longo do tempo. Porque o que a gente acabou de conversar da necessidade, da velocidade do desenvolvimento biotecnológico para essa época de pandemia, e a gente também falou que prédios se constroem em pouco tempo, mas pessoas precisam de muito tempo para serem construídas, para serem treinadas, para serem educadas, para que elas atuem nesse ambiente de inovação. Né? E eu contei um pouquinho do meu histórico também. A minha carreira acadêmica, ela começou lá em 1997, né? Então, a gente vê quanto tempo eu estudei, eu me qualifiquei e tal, para hoje estar conseguindo contribuir de alguma maneira para esse ambiente tão complexo que é o ambiente universitário empreendedor. Né? Então, isso demorou muito tempo. Então, o que eu quero colocar com isso? Eu quero colocar que as pessoas, os docentes que atuam na academia, o ambiente acadêmico é aquele que agrega a mão de obra que tem se qualificado durante muitos anos, né? Que tem um histórico
uma carreira, uma caminhada muito longa. E se a gente não propiciar que essas pessoas que percorreram um caminho tão longo, de tantos anos, se a gente não propiciar e não fizer políticas, né, legislação que propicie que essas pessoas desse ambiente acadêmico atuem de forma empreendedora, nós vamos estar dando um tiro no pé, porque a gente vai podar aquela mão de obra qualificada que está no ambiente acadêmico, que se qualificou durante muitos anos, para que ela não consiga atuar de maneira empreendedora, porque a gente sabe que os desenvolvimentos tecnológicos de importância vão ser aqueles gerados a partir de base científica sólida. Perfeito. E a gente só vai conseguir se a gente criar essa conversa da academia com o empreendedorismo, que muitas vezes é mediado por docentes. Então, esse tabu de que ou você escolhe uma carreira ou você escolhe outra, é um tabu que precisa ser quebrado para o benefício de todos nós. Só que ele é muito difícil de ser quebrado, né? Porque existe um histórico de separação entre essas duas áreas, muito grande, né? Então, eu iniciei porque eu compreendi, eu enxerguei essa necessidade lá em 2013, 2012, 2013, eu enxerguei essa necessidade, essa urgência, né? Naquela época eu me sentia muito sozinha e eu tinha muitas dúvidas. Como é que funciona, não funciona? Como é que é o tempo? Como é que eu vou conseguir me dedicar? Como é que vai ser em termos legais? O que pode, o que não pode? Então eu fiz uma caminhada, inicialmente muito sozinha, até que eu encontrei um ambiente que começou a se modificar. Encontrei o Centro de Inovação do Orion Park, a equipe do Orion. Encontrei também um NIT dentro da universidade sendo organizado, iniciando também, porque a UDESC, ela não tem um histórico tão longínquo, né, tão longo na parte de inovação. Nós estamos nos estruturando agora. E aí eu comecei lá em 2013, 2014, eu comecei a encontrar esse ambiente começando a ser criado na UDESC, comecei a me envolver, né? E eu observei esse crescimento ano a ano, né? Tanto pessoalmente, na minha vida pessoal, profissional, quanto no ambiente universitário. Então, hoje, eu não me sinto mais sozinha, né? Que bom que as coisas mudaram e que bom que isso foi acelerado pela pandemia. Uma das coisas positivas que a pandemia está acelerando são essas práticas, porque hoje é uma realidade, hoje as pessoas já conseguem entender um pouquinho melhor, né? A importância disso e o quão é importante a gente fazer essa conversa do ambiente acadêmico com a parte de empreendedorismo. Então, hoje, o pesquisador que quer seguir essa linha, ele já está muito mais amparado. Claro, algumas universidades estão um pouco mais avançadas do que outras, né? Então, nós temos no Brasil, nós temos Unicamp, o FMG, que são universidades que estão muito avançadas na parte de inovação tecnológica. Outras estão se adequando, né? São universidades mais jovens que estão crescendo, se adequando com o tempo, mas felizmente é uma realidade que está sendo implementada por muitas universidades. E isso é muito fortificado pelos núcleos de inovação tecnológica que precisam ser prioridade, na minha opinião, dentro dos gestores da universidade, precisam ser prioridade. E isso a gente vê muito mais à flor da pele agora com o advento da pandemia. Então, essas perguntas, elas surgem e, apesar de ser um tabu e de eu estar conseguindo quebrar esse tabu, eu me sinto num papel muito importante de falar sobre isso. A gente já tinha conversado, né, Fabrícia, de falar sobre isso para que isso realmente, de tanto ser conversado na sociedade, isso deixe de ser completamente um tabu, para que a gente saia da separação das duas linhas profissionais e que realmente a gente trabalhe com uma coisa só, porque é só assim que a gente vai conseguir favorecer e estimular toda aquela velocidade que a gente estava falando na tua pergunta anterior, né, que a biotecnologia precisa
precisa obter. Então, hoje, como é que eu consigo manejar o meu tempo? Hoje, eu aprendi a gerir o meu tempo, né? Até porque, além de pesquisadora, professora, né, empreendedora, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou irmã, né? E isso tudo, né, é uma realidade, que aí a gente traz toda a parte, né, da rotina, né, da mãe, enfim, né, da mulher, como de uma maneira mais, falando um pouco mais da vida pessoal. Então, assim, não é só o empreendedorismo, não é só a docência, é isso, é a maternidade, é a vida pessoal, é a saúde própria e é uma série de coisas. Então, assim, isso é uma realidade que não é minha, é de todo mundo, de muita gente, né, e que precisa de gestão de tempo. Precisa de organização, né? Precisa de estabelecimento de prioridades, né? Precisa de autocontrole, de saúde mental, para que se organize de uma maneira adequada e que você consiga tocar a sua vida da maneira possível, né? Em que você consiga agregar a maior parte de atividades, né? Eu não vejo que uma carreira, na verdade, tome o tempo da outra, né? Como já me foi me perguntar lá, como é que você separa o tempo que você se dedica à docência, o tempo que você se dedica ao empreendedorismo? Ora, o empreendedorismo que eu trabalho é um empreendedorismo científico. Essas duas, elas uma coisa não toma o tempo da outra, uma coisa potencializa a outra. É isso que as pessoas precisam entender. Né? Essas duas ações, elas vão potencializar, o empreendedorismo vai potencializar a tua atuação acadêmica, e a atuação acadêmica vai potencializar o empreendedorismo. Não são coisas separadas, gente, são coisas juntas, e é isso que a gente precisa colocar na cabeça das pessoas, cada vez mais, apesar de que isso está mudando, mas tem que mudar muito mais, tem que deixar, tem que ser como todos os tabus que a nossa sociedade já superou, e a gente tem que superar esse que é tão importante para que a gente potencialize o nosso desenvolvimento tecnológico. Tanto que o mundo está parado esperando um desenvolvimento tecnológico, né? Que saia se houvesse, né? Se houvesse essa, imagina se houvesse nesse momento essa quebra, essa ruptura, permanecesse por esse tabu de que, né, o meio científico não tivesse comunicação com o mercado, né? Numa situação que a gente vive hoje, né? E até falando do que não tem como não associar, né, o propósito de tu estar aqui também, né, Maria? E foi muito bem colocado por você. Acredito, o pouco que eu lhe conheço, e acredito que você tem esse perfil muito bem claro em saber que a gestão do tempo, a disciplina que você tem, né, a sua entrega, que de forma pessoal e profissional geram os resultados que você tem hoje, são culpa sua. Você acabou, né, trazendo esse processo de entender que, assim, na vida, a gente tem que aproximar esse aspecto pessoal e profissional, e principalmente a sua solução hoje, que, né, a gente vai falar um pouquinho da Cienco também, que é uma solução que provém, né, da biotecnologia, o quanto hoje ela está contribuindo, e de que forma, né, como que não conseguimos imaginar que se você não tivesse aquele olhar de mercado, que é um olhar empreendedor, lá no início, quando tu voltou para o Brasil, pensando, né, sem querer querendo, pensando em empreendedorismo, olhar e dizer, poxa, o mercado aqui é carente disso, eu preciso entender melhor desse mercado e entregar uma solução para isso, resolver um problema, né, uma dor que existe. Então, é muito bacana, porque eu acredito hoje que você é uma referência nisso, Maria, sem demagogia nenhuma. Tu é uma pessoa que hoje referencia esse processo de ruptura, de tirar esse tabu de que, poxa, como que tu é professora, é docente, e como que tu vai estar atuando e empreendendo? E aí, vamos falar um pouquinho de Cienco, né, que a gente tem que aproveitar o nosso tempo também para falar de Cienco e falar da solução que provém do seu negócio, que é da biotecnologia. Como é que está sendo a Cienco hoje? Conta para o pessoal, até se você quiser contar um pouquinho do que é a Cienco, para quem não conhece e está acompanhando a gente, né? É bem bacana também. Legal. A Cienco, então, ela é uma startup de biotecnologia que ela foi criada em 2016, com o advento do Sinapse da Inovação, e com o apoio do Orion Park. A gente teve um evento na semana passada, e eu contei um pouquinho da importância dos centros de inovação, né? E aí eu vou retomar um pouquinho do que foi falado,
que, na verdade, com toda... vou retomar a importância dos centros de inovação, porque eu, como pesquisadora, eu entendia, eu sentia dor. Então, por exemplo, vou trazer o exemplo bem claro do produto que hoje a Cienco fornece para o diagnóstico de Covid. É o mesmo reagente que eu falei para você, que lá em 2014 e 15, eu esperei 4 meses para receber esse produto na minha mão e fazer todos as pesquisas que a gente estava fazendo. Então, naquele momento, eu senti aquela dor. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou continuar esperando 4 meses para alguma coisa chegar na minha mão? E aí, na época, eu pensei assim, quem produz esse produto aqui no Brasil? Ninguém, né? E foi aí que a gente começou a trabalhar o desenvolvimento, né, de uma fórmula para que a gente conseguisse fazer essa produção desse reagente, que é um reagente extremamente importante para compor kits de diagnóstico, que hoje são muito falados, que são os testes sorológicos para Covid-19, mas é um reagente que é utilizado lá em 2014 a gente não sabia nada da Covid, mas é um reagente que é usado para fazer kit de várias doenças. Então, é um reagente universal para fazer testes sorológicos de várias doenças, que lá em 2014 a gente observou essa dor, essa falta de produção nacional, e a gente começou a construir um histórico dentro da Cienco para viabilizar a produção desse reagente para fornecer para as indústrias que produzem kits de diagnóstico in vitro. E esse caminho foi um caminho longo, até fechar a fórmula, até fechar todos os requisitos, né? A abertura da empresa, a construção da empresa, a incubação da empresa no Orion Park, todos os órgãos regulatórios, a aprovação dos órgãos regulatórios, até você ter uma cadeia produtiva estável, de qualidade, né? Já com uma certa experiência para fornecer para o mercado diagnóstico nacional. Então, hoje, em 2020, nós temos a necessidade de determinados insumos para a produção dos diagnósticos para Covid, que são fornecidos pela Cienco, exatamente porque desde 2014 a Cienco começou a desenvolver essa tecnologia e hoje ela está preparada para atender esse mercado nacional, né? Então, a gente desenvolve outros projetos de inovação, né, que são projetos mais lentos, que vão demorar um tempo para chegar no mercado, mas a Cienco trabalha muito com insumos para a indústria nacional, né? Então, assim, a observação das carências, né, da indústria nacional em termos de insumos biotecnológicos, né? A Cienco é mais voltada para a área da saúde, diagnóstico de saúde, mas existe um mercado gigante, né? Inclusive é foco de políticas públicas do atual governo e de governos anteriores, para que o Brasil se fortifique, se estruture para a produção de insumos biológicos nacionalmente, né? Tanto na área de saúde quanto na área de agricultura, né? Pecuária e abastecimento. Então, assim, essa necessidade não é algo que eu estou falando hoje, é algo que muita gente observou, né? A produção nacional de insumos biológicos para a área de saúde, agricultura, pecuária, é uma necessidade muito grande, né? E é algo que tem que ser fomentado e estimulado como uma política nacional. Então, a Cienco encontrou, é uma startup que hoje talvez a gente nem considere ela mais uma startup, mas ela identificou gargalos, né, na indústria de diagnóstico no país, e focou em alguns gargalos, né? E que a gente fornece hoje, então, nós nos sentimos muito, assim, contentes, né? Satisfeitos pelo fato de, além de vários projetos de inovação estarem sendo desenvolvidos, como, por exemplo, aquele kit que está em fase de finalização, que deu bastante repercussão, mas hoje a Cienco já entrega produto final, hoje ela já contribui fornecendo insumo para a indústria de diagnóstico in vitro para combater a pandemia. Então, vários grupos que estão desenvolvendo e já desenvolveram kits de diagnóstico para Covid, para detecção de anticorpos, né?
que o paciente tenha desenvolvido contra a Covid, só conseguiu desenvolver de maneira rápida, acelerada, porque o reagente da 5 estava na porta deles. Se eles pedissem sexta-feira, na segunda-feira estava saindo aqui do Orion Park, né, caixas com o reagente, chegando dentro de 2 dias, chegando na porta do laboratório e ele agilizando esse processo. Se isso não fosse possível, nós estaríamos dependendo de insumo vindo de fora. Então, a gente está contribuindo hoje para a pandemia, né, de maneira bem real, e a gente fica muito feliz de estar fazendo essa contribuição. Além da produção, então, a Cienco hoje, ela se posiciona como uma indústria que foca na produção de insumos estratégicos, né, mais voltados para a área de diagnóstico e saúde. Mas eu entendo que esse setor biotecnológico nacional precisa ser fomentado, né? E isso é uma política que a gente está trabalhando junto à Associação Nacional de Empresas de Biotecnologia, da qual eu faço parte. O grupo está se estruturando de forma que a gente fomente cada vez mais a possibilidade, né, a viabilização de mais empresas produzindo insumos biológicos nacionais, tanto para a área de saúde, diagnóstico, de saúde humana e animal, diagnóstico e agricultura e pecuária. Então, Nossa, tá expandindo. Exato. Tá expandindo, né? Muito legal, Maria. A gente está ali, faltando 15 minutinhos, eu quero deixar o espaço aberto para vocês que estão participando conosco, para compartilhar algum insight, alguma contribuição, alguma dúvida, né? A Maria está à disposição para também tirar a dúvida de vocês. E, assim, vamos aproveitar, então, aí os nossos minutinhos para fazer um pitch de vendas também, né, Maria? Contar um pouquinho sobre os canais de contato da Cienco, onde ela está inserida. Eu sei que tu já trouxe, né, a informação ali de que ela está inserida aqui no Orion Park, mas conta um pouquinho como que a gente acessa e tem contato com a Cienco hoje. A Cienco hoje ela está localizada no Orion Park, né? Nós estamos expandindo a nossa estrutura até pelo advento de aprovação no edital FINEP. Então, a gente agora está se estruturando para fazer produção de proteínas recombinantes. Então, é uma outra área que a Cienco vai começar a atuar nesse sentido de insumos para a indústria de diagnóstico. A Cienco, nós estamos expandindo também na nossa comunicação digital, através agora de uma parceria com outra empresa do Orion Park, que é a Landes, em que a gente vai estar atuando de maneira digital, de forma mais dinâmica, mas hoje a Cienco é muito verticalizada por mim, porque eu acabei fazendo um networking técnico amplo, então eu acabo me comunicando muito com a comunidade científica de maneira bem pessoal, né, através dessa rede de conexões que foi feita, principalmente através do LinkedIn. A gente tem esse canal aberto, mas a ideia é que realmente a gente abra mais, agora nessa nova fase da Cienco, para um acesso para a comunidade em geral, através das redes sociais, do nosso Facebook, LinkedIn, Instagram, do nosso próprio site, para que a gente tenha esse alcance digital mais efetivo, né? Mas, basicamente, seria isso. Mas quem quiser, né, fazer uma conexão com a Maria da Cienco, né, no LinkedIn, como que a gente te encontra lá, Maria? Eu posso estar colocando aqui, acho que a Cauana colocou aqui o nosso Instagram. Pode ser através do Insta e do LinkedIn da própria Cienco, que eu acabo atuando em ambos, mas eu acho que as meninas vão colocar aqui no nosso chat. Legal. Gente, a gente vai deixar o espaço aberto para vocês contribuírem, né? A gente tem alguns comentários aqui bem legais para trazer para ti, né? Além da pergunta do Lucas, que foi bem pertinente, a gente tem aqui o comentário da Júlia, que a Maria é uma mulher inspiradora e nos representa muito, e isso é bem verdadeiro. O Vitor também falou que estava muito bom. A Iesa gostou muito também, amou. E, assim, a gente deixa esses minutinhos finais para quem quiser contribuir.
né? E Maria, também deixa o espaço para você também. Acho que o Thiago quer falar, Fabrícia. Ele estava levantando a mão. Fala, Thiago, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Doutora Maria, é um prazer estar lhe ouvindo e pegando esse gancho que a Fabrícia estava lendo o chat, de que o teu trabalho e esse teu exemplo de carreira profissional e tudo mais inspira a gente. E para falar assim, eu estava contando aqui que a maioria, ainda bem, é mulher. Eu não gosto de fazer muito essa distinção, mas a gente sabe como é difícil, às vezes, as mulheres se veem empreendendo ou se vendo em algumas áreas que são mais restritas. E eu digo dessa inspiração porque eu já tive a oportunidade de acompanhar alunos. Por exemplo, acompanhei uma aluna do SEDUP lá, que ela veio acompanhar o meu dia inteiro de trabalho aqui, e eu falei para ela, né, isso foi o ano passado, ou ano retrasado, e eu falei para ela de ti, porque ela estava fazendo biotecnologia, ou ela tinha vontade de fazer, de especializar mais na área, mas eu estou falando tudo isso por essa questão da inspiração, e é legal como tu traz essa visão da biotecnologia aplicada, que é essa questão de trazer lá da academia, que a gente sabe que é importante essas questões de pesquisa, mas que gerem valor para o dia a dia da gente. E quando você estava comentando ali dessa questão da própria agricultura em si, a gente vê Israel lá, e quem tem a oportunidade de visitar, por exemplo, sabe que muitas vezes não é tão rico como aqui o sul do Brasil, por exemplo, falando de solo e tudo mais, porém, eles são exemplos em fazer a coisa acontecer, em ter alta produtividade num solo que tem bastante tecnologia, né, que eles aplicam bastante isso. E a gente também, eu sou muito curioso e sei que, por exemplo, no passado a gente tinha aqui, pelo menos no Brasil, teve uma época que se discutiu muito sobre material transgênico, né, e se poderia fazer isso ou não, e ir para o consumo das pessoas, e a gente tem uma questão, ou seja, não é só uma questão técnica de quebrar essas barreiras de estudo e de buscar coisas novas, novidades, inovações, mas também tem uma questão da sociedade, tem uma questão dos órgãos reguladores, tem uma questão de pensar na saúde. E é interessante que a gente pôde acompanhar, até a gente brincou esses dias, que tomara que logo vocês criem a cura para o Covid, mas uma questão de brincadeira à parte, é legal de ver como vocês conseguem realmente aplicar de forma rápida na Cienco, né, rápida, pensando que é um produto bem diferenciado e inovador e que a gente não encontra muito por aí, mas vocês conseguem aplicar isso no mercado brasileiro, né, e como vocês têm conseguido se expandir, e é interessante ver a tua história por ver essa tua conexão com as coisas que estão acontecendo aqui em Lages, saber das coisas dos editais que estão acontecendo em Santa Catarina, por fomento, ou até mesmo no Brasil, essa tua conexão para fora, ou seja, de não ficar só com a cabeça aqui em Lages ou só na região, mas de pensar algo a nível nacional e, por que não, internacional. E eu estou falando tudo isso, fazendo esse discurso, para lhe fazer uma pergunta, porque você fala tão bem da tua carreira e tão bem dessa área, que eu queria entender, e se tu pudesse compartilhar com a gente, o que a tua visão imagina da Cienco, sei lá, daqui 5, 10 anos, ou como que tu imagina a Cienco quando a Cienco tiver assim, ó, não, agora a Cienco tá top, né? Mais do que já é. O que tu imagina da tua empresa, assim, junto com os teus sócios? Como que vai estar a Cienco daqui a um tempo? Muito obrigada pelas palavras, Titi. Fico bem feliz dessa troca com você. Em primeiro, eu quero assim, dizer que eu fico muito feliz de me sentir referência. Principalmente, eu também não gosto de fazer essa distinção entre homens e mulheres, não é a minha praia, mas historicamente a gente sabe que o cronograma, como é que me fugiu a palavra de novo, mas assim, as atividades da mulher, né, levando em consideração muitas vezes a maternidade ou às vezes a própria atuação como filha, como o envolvimento familiar, né, mesmo aquelas que não têm filhos ainda, mas o envolvimento familiar, historicamente, de uma maneira geral, ele é bem intenso para mulheres, e essa parte de vida pessoal muitas vezes se choca com tempo para atuação profissional, e isso é uma realidade,
né? A própria vinda da maternidade, o tempo em que a maternidade vem, geralmente é um tempo em que você tem que estar altamente produtiva, e se você espera uma área da tua vida em detrimento de outra, você vai ter os seus ganhos e as suas perdas em cada uma dessas áreas, isso é uma escolha importante a ser feita. Então, se eu consigo ser exemplo, ou inspiração, ou um motivo de um insight que auxilie outras mulheres nessa área, eu fico muito feliz, né? Não significa que eu não tenha passado por muitos momentos muito difíceis, continuo passando, continuo passando, mas a vida da gente é assim, né? Então são altos e baixos, são escolhas, né? Eu acho que o importante é sempre a gente ter um crescimento. Então, se eu sou referência para algumas mulheres, meninas, eu me sinto muito feliz, né? Muito satisfeita. Quanto a como é que eu enxergo a Cienco daqui para frente, eu gostaria que a Cienco se posicionasse nos próximos anos sendo uma referência no fornecimento de insumos estratégicos, para que a gente tenha cada vez mais capacidade não somente de competitividade comercial internacional, mas que a gente se torne autossuficiente em termos de políticas, né, e tecnologias para a saúde, principalmente. E eu vou trabalhar para que a Cienco se posicione no fornecimento de insumos para garantir essa independência tecnológica. Esse é o que eu enxergo para a Cienco dentro dos próximos anos, né? O que eu enxergo para mim, Maria, enquanto empreendedora, além de atuar, né, na gestão da minha equipe, para que eles atuem, né, nessa meta de posicionamento da Cienco como um grande fornecedor de insumos nacionais. Maria, vou me sentir muito satisfeita se eu conseguir contribuir para esse ecossistema, né, de forma que eu faça essa conversa entre a universidade, entre os alunos que estão saindo da universidade com uma alta qualificação profissional, que eu consiga inserir eles nesse mercado empreendedor e que eu consiga estimular as políticas de insumos estratégicos, que é onde eu vou estar atuando mais especificamente daqui para frente, nas mais diversas áreas. Então, que eu consiga usar essa rede de conexões, esse histórico, essa experiência que eu tive até então, para que eu contribua, né, com outros empreendedores, com alunos, com mentes inquietas como a minha, que queiram fazer algo diferente, que queiram contribuir para o país utilizando a biotecnologia. Então, assim, enquanto Maria, eu quero contribuir dessa maneira, né, enquanto docente, enquanto pesquisadora, eu quero contribuir de forma que eu aumente essa conversa do mercado com os nossos alunos que estão sendo formados com qualificação técnica, e que isso vai me trazer uma satisfação pessoal e profissional muito grande. Então, é mais ou menos assim que eu enxergo tanto a Maria quanto a Cienco nos próximos anos. Um grande desafio que, com certeza, ela já está conseguindo romper barreiras, né, Titi? Agradeço a tua contribuição. A sua pergunta é muito importante e muito válida mesmo para ela trazer esse posicionamento que a gente que acompanha um pouquinho mais perto, a Maria sabe do quanto ela está incessantemente buscando essa questão de posicionar e mostrar que é possível empreender, é possível fazer a ponte, comunicar, né, o mercado, né, o mercado com o meio científico, e que não só o momento da pandemia que está, né, escancarando isso, mas que de alguma forma realmente as pessoas percebam que é esse o caminho, né? Essa mão de obra qualificada que sai da universidade, que precisa se inserir no mercado e saber que contribui de maneira extremamente relevante quando está trazendo embasamento técnico, pesquisa e trazendo soluções para a economia nacional. Muito legal. Alguém mais gostaria de contribuir? Deixar algum comentário? A gente já está, né, dentro do horário mesmo.
Tá bem Eu certinho. queria só fazer mais um comentário para finalizar e só para contextualizar que tudo isso que nós estamos falando de qualificação técnica, de empreendedorismo, né, enfim, isso tudo se insere dentro de empoderamento feminino, né? Isso tudo se insere dentro de particularidades individuais, né? Então, assim, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem as suas limitações, cada um tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos, né? Cada um tem as suas a sua história, né? Cada um tem as suas limitações. Eu acho que o grande segredo, na verdade, é que a gente respeite, né, e compreenda, né, os seus pontos fortes e fracos e tenham porque isso é extremamente importante, porque o que foi realidade para mim ou o que foi a minha história não necessariamente é verdadeiro para, né, enfim, outras pessoas, né? Porque eu comecei o meu histórico lá com 18, 19 anos, né? Trabalhando com biotecnologia, não necessariamente é o caminho que deve ser seguido, deve ser trilhado. Talvez uma grande empreendedora surja com 50 anos, e queira trabalhar com biotecnologia num outro período da vida. Então, assim, eu contei um pouquinho da minha história, claro, para servir de inspiração, mas o que é importante a gente entender é que cada indivíduo é único, né? E as coisas vão surgir, vão brilhar, vão se direcionar de acordo com o histórico de cada um, e isso tem que ser respeitado, né? Claro que todos têm que contribuir para que a gente propicie crescimento profissional, pessoal, para todas as pessoas, mas é importante que as pessoas não enxerguem exemplos como algo muito engessado que precise ser seguido, né? Ou que como verdade única. Não, isso tem que ser inspirador, mas que as pessoas entendam que cada indivíduo é único, cada indivíduo tem a sua história, tem as suas limitações, e no momento em que você respeitar isso, você vai conseguir potencializar né, as possibilidades, tanto pessoais quanto profissionais. Eu acho que isso é muito importante, aquela coisa, não pode julgar, né, enfim, pessoas diferentes por capacidades diferentes. O importante é descobrir qual a sua potencialidade e estimular essa sua potencialidade, né, e eu acho que isso é bem importante para todos que querem seguir nessa carreira. Meu Deus, eu tô agraciada por esse momento, né? Que orgulho ser moderadora, né, desse talk, né, da Talker Maria, tá participando da Orientei sendo moderadora. Maria, mais uma vez, em nome do Ori, a gente agradece toda a sua contribuição e participação hoje. Mais tarde a gente também tem o Titi, né, Titi? Então, a gente tem também, acompanhe, né, nossas redes sociais, tem o nosso cronograma lá, se inscrevam, participem, e a gente espera você, Maria, também com a gente, né, acompanhando os próximos talkers. Com E certeza. A gente agradece, né, a todo mundo que participou. A gente chegou aí a quase 31 pessoas ali participando, e isso é muito bacana. A gente fica muito feliz que o pessoal quis almoçar com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada à companhia de todos. Foi um prazer ter conversado um pouquinho com vocês e estou sempre à disposição para um bate-papo. É isso, então, gente, né? Muito obrigado. Às 14 horas a gente retorna aqui e a gente aguarda todos vocês também participando. Maria, beijão, obrigada. Tchau, gente. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.